Neste vídeo, vamos falar sobre a diferença entre uma ação e um título. Cobrir tanto os prós quanto os contras de cada tipo de investimento e esclarecer um pouco da linguagem usada em torno desses instrumentos financeiros, para deixar tudo bem simples e fácil de entender. Ações recebem toda a atenção. Elas também são chamadas de equities, mas você sempre deve entendê-las como uma parte da receita de uma empresa. É por isso que se chama comprar uma ação da Apple, da Amazon ou da AT&T. Já os títulos, por outro lado, são dívidas. Eles são um empréstimo concedido a uma empresa ou a um governo, e essa dívida, assim como a dívida que você pode ter, é paga com juros sobre o empréstimo recebido. Aqui está a minha analogia favorita para deixar isso bem simples. Se eu estivesse comprando uma ação sua, eu estaria recebendo uma parte do dinheiro que você ganha depois que todas as suas despesas básicas são cobertas. Isso tem o potencial de ser realmente valioso. Se em algum momento no futuro você multiplicasse sua receita por 10 ou 100, eu poderia ter um retorno realmente substancial. Se eu fosse te conceder crédito no cartão de crédito ou por meio de empréstimos estudantis, eu seria pago antes de você pagar aquela pessoa que tem uma parte da sua renda futura, mas meu retorno seria limitado apenas ao total que eu te emprestei, mais a taxa de juros que combinamos. Essa taxa de juros mudaria dependendo da natureza do risco. Se eu estiver te emprestando dinheiro para uma casa, posso te dar o dinheiro a uma taxa de juros baixa, porque posso tomar essa casa se você não pagar. Mas se eu te conceder crédito no cartão de crédito, preciso cobrar uma taxa de juros relativamente alta, por causa da falta de garantia de que serei pago de volta. Dívida corporativa ou governamental funciona da mesma forma. Empresas com muitos ativos em seu balanço e um perfil de risco baixo conseguem tomar dinheiro emprestado a uma taxa de juros menor. Pense em um país como a Alemanha ou a Suíça, ou em uma empresa como a Microsoft, com muitos clientes, muita receita e contratos longos com esses clientes. Entidades de maior risco incluem países como o Afeganistão ou a Argentina. A Argentina já deu calote, ou seja, não pagou seus títulos várias vezes nas últimas décadas. Também pode ser uma empresa com muita dívida já registrada em seus balanços ou um negócio em dificuldades, como era o caso do Airbnb em março de 2020. Bons investidores em títulos conseguem determinar corretamente o nível de risco associado a emprestar dinheiro para uma entidade e aproveitam as distorções quando o risco é avaliado de forma errada pelo mercado em geral. Já os investidores em ações conseguem enxergar oportunidades de valorização onde outros não veem. Como se trata de um direito sobre os fluxos de caixa futuros, aqueles que enxergaram o potencial em empresas como a Apple ou a Amazon antes de todo mundo foram muito bem recompensados por essa visão antecipada. Quando as pessoas ficam empolgadas com um novo IPO ou Jordan Belfort está vendendo ações de centavos no filme O Lobo de Wall Street, eles estão vendendo uma história de crescimento estratosférico no futuro a partir de algo que começa muito pequeno. A esperança, o sonho, a visão que os vendedores dessas ações estão oferecendo aos compradores é a ideia de que um dia aquilo pode se tornar algo como a AT&T. AT&T. A AT&T tem uma enorme barreira competitiva em seu negócio, uma rede de telecomunicações que cobre o continente e milhões de assinantes que pagam todo mês. Por causa desse fluxo de caixa previsível no futuro e dos lucros com hardware que foram estabelecidos há muito tempo, eles conseguem pagar um dividendo consistente aos seus acionistas, que recebem muito bem trimestre após trimestre. Os principais benefícios que as pessoas buscam ao comprar ações são a possibilidade de receber esses dividendos ou obter um crescimento substancial, às vezes até de 10 vezes no futuro. O lado negativo é que seu investimento pode ir a zero e você não está em uma posição prioritária. Assim como seu cartão de crédito e hipoteca precisam ser pagos antes de você gastar com outras coisas, o mesmo acontece com dívidas. Quando uma empresa está com dificuldades, como a Hertz entrando em falência, são os detentores da dívida, os detentores de títulos, que recebem primeiro. Eles nem sempre recebem o valor total, mas ainda conseguem alguns centavos por dólar, mesmo quando a empresa entra em colapso, a partir da venda dos ativos existentes. Os acionistas, por outro lado, não recebem nada quando a empresa vai a zero. Dois dos pontos negativos associados aos títulos são um nível diferente de liquidez e o risco de taxa de juros. Quando as taxas de juros sobem, isso faz com que os títulos antigos com taxas de juros baixas fiquem menos atraentes. Os pontos negativos de investir em títulos incluem um potencial de valorização limitado.
Aquela taxa de cupom, aquela taxa de juros que está sendo paga, é o máximo que um título vai te pagar. A maioria dos investidores mantém isso em sua carteira por causa da segurança e para garantir seus ativos caso ocorra uma queda no mercado. Se essa queda no mercado realmente acontecer, esses títulos também podem estar sujeitos ao risco de liquidez, ou seja, títulos ruins são muito difíceis de vender. A outra desvantagem das ações, além de serem subordinadas à dívida no caso de uma empresa quebrar, é o fato de que é substancialmente menos quantificável. Enquanto a dívida funciona muito mais como uma equação matemática, US$ 100 investidos, taxa de juros de 5%, US$ 105 pagos no final, é extremamente difícil prever o que o futuro reserva para uma entidade específica. Por causa disso e da maior variação nas percepções do mercado sobre o que uma empresa pode fazer, você pode acabar acertando sobre o futuro e não ser recompensado por isso, porque o mercado ainda não concordou com a sua visão sobre aquela ação. Ações e títulos têm sido a base da carteira da maioria dos investidores no último século, mas hoje em dia, commodities, imóveis e criptomoedas estão recebendo muita atenção. Me diga nos comentários o que você acha que é a divisão ideal de uma carteira e se inscreva no canal, porque em um vídeo futuro vamos falar sobre todos esses ativos e também sobre opções. Obrigado por assistir.